Excelente noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Douglas Queira. A gente está começando aqui a Masterclass, Os Padrões da Dependência Emocional. Então, hoje eu quero trazer aqui para você isso que muito tem se falado, muitas pessoas têm trazido esse termo dependência emocional, e a gente vai falar mais sobre, e eu vou mostrar para vocês aqui também um teste na prática sobre a dependência emocional. Como identificar os 7 sabotadores da dependência emocional. Como você está vendo aqui, ó, para a gente iniciar, alguns dados revelam que 62% dos adultos globalmente relatam problemas relacionados à dependência, ou seja, de alguma forma, algo relacionado às emoções acaba pegando na vida das pessoas ali. E o que a gente vai ver é que tudo isso, conforme vocês vão estudando e também conforme vocês vão vendo, está muito ligado às relações. Então, está ligado às relações interpessoais. E aqui eu quero te trazer estratégias para que a gente possa identificar e superar esses padrões e que você possa aplicar dentro dos seus atendimentos também e ajudar os seus clientes a terem autonomia emocional, né? Independência emocional. Então, a gente tomar decisões baseado nas emoções é importante, é fundamental, mas ao mesmo tempo também saber ter esse ponto de equilíbrio ele é muito importante, ou seja, porque às vezes vidas são perdidas pela questão da dependência emocional, às vezes de relacionamentos tóxicos, de situações que ocorrem muitas vezes que fazem com que as pessoas acabem presas nessas situações. Então, a 33% prevalência adultos afetados em algum momento da vida, ou seja, os estudos eles mostram que 33% dos adultos são afetados em algum momento da vida. 70% da origem da dependência emocional tem causas, raízes em experiências da infância. E automaticamente a gente pega aqui mais de 100 milhões, ou seja, de pessoas afetadas atualmente no mundo. Então acaba tendo um impacto global. E a gente está falando de algo que é muito sério e muito importante nesse sentido. Então, o que é a dependência emocional? Se trata de validação externa, ou seja, necessidade constante de aprovação e reconhecimento de outros. Medo do abandono, então pavor intenso da rejeição que acaba dominando os pensamentos e as ações. Subordinação, anulação das próprias necessidades em favor das necessidades alheias, ou seja, abrir mão de si próprio, do amor próprio, em detrimento de outras pessoas. Um vazio interior, ou seja, uma sensação profunda de vazio quando não está com uma pessoa de referência nesse sentido. Então, ter que estar sempre com alguma pessoa, às vezes aquela pessoa que tem muitos ciúmes, por exemplo, que tem a necessidade de estar com uma outra pessoa. Então, é dependência emocional. O que não é dependência emocional? O apreço por companhia, ou seja, gostar de estar acompanhado, né, gostar de ter a presença de alguém, não caracteriza necessariamente a dependência emocional. O que vai caracterizar essa dependência emocional é o excesso. Então, se a gente for imaginar que os excessos, por exemplo, ou seja, tudo que eu vá fazer, eu dependa de estar com alguém junto, tudo que eu for desempenhar, eu tenho que estar com aquela pessoa, senão as coisas não vão dar certo. Eu falo aquela pessoa, mas pode ser nos relacionamentos, pode ser um amigo, por exemplo. Então, isso acaba tornando um relacionamento tóxico. Interdependência saudável, ou seja, relacionamentos equilibrados, eles possuem essa interdependência, onde ambos conseguem criar ali relações, o seu trabalho, as coisas que fazem de forma natural, sem a necessidade, por exemplo, de ter uma dependência única e exclusiva de uma pessoa, por exemplo, seja pai ou mãe, seja o próprio. Existem filhos hoje que não conseguem desgrudar dos pais, que só fazem as coisas, por exemplo, quando os pais estão juntos. E eu falo que
Se a gente for pegar os princípios das leis naturais, se a gente pega o mundo animal, por exemplo, você vê que os animais eles cuidam ali dos filhotes até determinado período e depois eles vão seguir o ciclo natural da vida deles, por exemplo, que é o que deveria, em muitos casos, acontecer conosco, por exemplo, mas por uma série de fatores ali acaba não acontecendo e existe essa dependência ali, vamos dizer. E aí a gente vê que as causas muitas vezes estão ligadas a fatores externos, né? Estão ligados ali a questões que aconteceram lá na infância, por exemplo. Escolha consciente, então não é a decisão deliberada, mas um padrão inconsciente, ou seja, de você conseguir ter consciência sobre aquilo que você quer fazer, sobre as melhores decisões para você, muitas vezes não pautado, no que os outros acham, por exemplo. Então, exclusividade romântica, ou seja, manifesta-se em todos os tipos de relacionamentos humanos nesse sentido. Então, de você conseguir ter essa associação, por exemplo, com uma única pessoa, de você ter uma pessoa ali com você na qual você possa confiar, na qual vocês consigam desempenhar e trabalhar os seus sonhos juntos nesse sentido e até bíblico, né? Então, que o casal ali, um acaba edificando a vida do outro também nesse ponto. Então, a importância da comunicação do casal também, de ter um relacionamento que seja harmonioso e equilibrado. Alguns dados aqui que eu quero trazer para você, tá? Então, se a gente traz aqui, por exemplo, ó, relacionamentos com sintomas, né? Então, assim, que tem sintomas ali da dependência emocional, por exemplo, 35% dos relacionamentos têm sintomas da dependência emocional. Então é muita coisa. Ou seja, 80%, por exemplo, dos relacionamentos ali, eles trazem uma relação meio que abusiva em algum sentido, tá? Então, ó, o impacto econômico da dependência emocional ele é estimado em 35 bilhões anualmente, tá? Transtornos de ansiedade, 40%. É muita coisa. O Brasil hoje é líder em ansiedade, depressão, por exemplo. Oscilações de humor, 65%, tá? Então, assim, associados à dependência emocional. Então, é muita coisa. E olha o custo, por exemplo, que tem de tudo isso nesse sentido. Então, essa atenção e falar sobre esse tema, você conseguir trabalhar isso dentro dos seus atendimentos, é fundamental, tá? Quais são os principais sintomas da dependência emocional? Ciúme excessivo, então comportamentos controladores e possessivos nas relações, ou seja, de ter aquele padrão controlador mesmo, é algo que tem que se tomar cuidado, tá? Então, a gente fala disso pensando nos casamentos, mas muitas vezes na relação de amigos, muitas vezes pai, mãe, com os filhos, por exemplo, pode acontecer, tá? A idealização, então a visão irrealista e perfeita do parceiro ou relacionamento, tá? Então é muito importante também que assim um sintoma de dependência emocional é você querer que o parceiro ele seja literalmente aquilo que você idealiza, que ele seja perfeito, por exemplo. E às vezes isso não vai acontecer, mas baseado nisso é muito comum às vezes isso acontecer, tá? Então às vezes querer mudar, então você soma o ciúme excessivo com a idealização, por exemplo, às vezes vai afastando do seu ciclo de amizade, da própria família, por exemplo. O medo constante, né? A preocupação incessante com um possível término, ou seja, a pessoa que fica alucinando aquela situação que pode acontecer e muitas vezes não aconteceu, e ela vai criando mecanismos para que ela tenha controle, para que a pessoa não termine com ela a relação, para que, e a todo momento ela vai criando aquilo, né? E a busca por aprovação, a necessidade constante de reconhecimento e validação. Pode ser dentro do casamento, pode ser no trabalho, pode ser com pai e mãe, pode ser o pai e mãe buscando isso nos filhos, por exemplo. Então, tudo que a gente vai vendo está relacionado a, muitas vezes, a busca também por aprovação. Padrões dos relacionamentos românticos, ok?
Tolerância a abusos, então a aceitação de comportamentos prejudiciais por medo da solidão, ou às vezes por achar que não é capaz de conseguir ter um outro relacionamento, que não merece ter um outro relacionamento. Então, isso muitas vezes vai partir das duas partes também, tá? Então, às vezes, um que é mais controlador ali fica manipulando a situação, o outro que acaba não tendo tanto isso, por exemplo, mas acaba ficando preso em algumas situações. O ciúme patológico, então, comportamentos excessivamente controladores e possessivos. A submissão excessiva, então, a anulação completa das próprias necessidades e desejos. E a perda de identidade, a dissolução gradual da personalidade própria dentro do relacionamento. Eu estava assistindo um filme esses dias. Eu não me recordo todo o nome dele, mas alguma coisa Alice. E ele fala muito sobre essa questão dos relacionamentos românticos. Então, ela tinha um parceiro ali, um perfil padrão narcisista, vamos dizer assim, controlador. E no caso dela, nessa questão da perda de identidade, era muito clara dentro do filme. Ele tentava afastar ela das amigas, por exemplo, do seu ciclo familiar, e ele dava desculpas, falando que aquilo era bom para ela, que ela estava querendo evoluir e tal e tudo mais, sendo que ah, ela já nem se conhecia mais direito nesse sentido. Então, esse filme ele traz muito isso. Se eu lembrar o nome depois, eu trago para vocês. Os padrões nas amizades, ó, limites indefinidos, né? Então, dificuldade em estabelecer fronteiras saudáveis nas amizades, sensação de obrigação constante. Então, gratidão não quer dizer obrigação. Às vezes eu posso ser grato por alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu tenha o dever, por exemplo, com a outra pessoa, vamos dizer assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O silenciamento, né? A repressão de opiniões próprias por medo de desagradar o colega, de desagradar um amigo, a concordância forçada para manter ali a aprovação, o medo de exclusão, então sentimentos intensos de abandono, quando não incluído, a ansiedade social ali significativa nesse sentido, então de querer estar ali, por exemplo. E aí 55% dos dependentes emocionais relatam relações desequilibradas com amigos. E isso é muito, isso eu já, olhando assim, eu já passei uma situação assim na minha infância, por exemplo. Eu tinha um colega que era um amigão mesmo, só que, tipo, eu não conseguia, tipo, às vezes ter abertura com outras amizades. Eu ficava muito dependente daquela amizade dele. Tudo que a gente ia fazer, eu dependia muito dele e tal, que não sei o quê. E aí era aquela situação, cara, mas e se ele não quiser mais ser meu amigo, se surgir um outro colega ali e tal, que não sei o quê. Então, isso perdurou por muito tempo, mas pela falta de autoconhecimento também. E aí, conforme a gente vai se entendendo, nesse caso eu entendi, e aí consegui lidar muito bem com isso. Hoje, por exemplo, eu consigo lidar muito bem, com a minha confiança e a minha autoestima nesse sentido. Mas imagina quantos de nós, por exemplo, não passamos por uma situação dessa maneira. Padrões no ambiente de trabalho. Então, a busca por aprovação, a necessidade constante de reconhecimento de superiores, a incapacidade de recusar, né? Então, assim, aceita excesso de trabalho, temendo rejeição, por exemplo, é uma questão que pode acontecer. Autoestima vinculada ao trabalho, então, valor pessoal definido exclusivamente pelo desempenho. Então, a gente precisa estar muito atento a essas situações, tá? Então, medo paralisante de falhar, então, ansiedade extrema sobre julgamentos profissionais. Então, a gente acha que muitas vezes essa dependência acontece só nos relacionamentos, mas ela está muito ligada ao ambiente de trabalho também. Então, imagina quantas pessoas hoje não estão passando por essas situações, e às vezes líderes mesmo, que nós podemos ajudar, que nós podemos auxiliar nessa situação, mas que às vezes acaba passando despercebido. E tem muita gente que acha que isso é normal, por exemplo. Beleza? Então, quando a gente fala do impacto na saúde mental, por exemplo,
A gente tem ansiedade, então aumento de 60% nos níveis gerais. Então a dependência emocional ela faz com que a ansiedade ela aconteça. Quem assistiu o filme Divertidamente 2, que ela começa a desenvolver a ansiedade ali também, você vê que quando ela não controlada, ela passa a ser maléfica para Riley ali naquele sentido. Ela começa a pensar um monte de coisas, padrões negativos ali de que podem acontecer e tal. E aquilo vai sabotando a performance dela e ela achava que tinha que ser sempre a melhor, tinha que sempre fazer mais, tal, que não sei o quê. E não necessariamente, né? E aí depois ela vai se entendendo melhor ali. A depressão, então, risco 3 vezes maior do desenvolvimento da depressão, por exemplo, em pessoas que têm um alto índice de dependência emocional nesse sentido, tá? Então, depressão hoje no Brasil é muito sério também, é algo que tem pegado muito, tá? Tem atrapalhado muitas pessoas nesse sentido. Então, é muito importante a gente ter essa atenção também, beleza? E a autoestima. Então, níveis cronicamente baixos e instáveis, ou seja, dependência emocional vai fazer com que a autoestima baixe. Automaticamente baixando a autoestima, a identidade, aquele reconhecimento do eu, ele vai se deteriorando também nesse sentido. Então, a pessoa ela começa a não se conhecer, ok? Então, a gente precisa ter essa atenção, precisa estar ligado nisso também, beleza? E aí a gente fala das manifestações físicas nesse aspecto. Então, hoje a gente tem muito aquela questão de doenças que são psicossomáticas, né? E aqui a gente tem alguns sintomas somáticos nesse sentido. Um dos nichos que a gente trabalha muito é o nicho esportivo. E esses dias eu estava conversando com um treinador de futebol e a gente estava falando o quanto é, o emocional ele conta para as lesões de atletas nesse sentido. E ele estava me falando que ele tem ali três, três atletas, por exemplo, que estavam no departamento médico e ele acredita fortemente que era por padrões ali mais emocionais do que físicos nesse sentido. E aí ele estava me falando que eles monitoram o sono, por exemplo, dos atletas nesse sentido. E aí, nisso que ele foi trazendo, ele, por exemplo, o sono ele vai impactar diretamente também. E às vezes está muito ligado ao quê? Ah, mas, pô, por que que o sono está ligado nisso? Às vezes uma questão emocional pode estar ligada ao celular. Então, assim, às vezes com quem a gente está conversando, às vezes o atleta ele precisa do sono, mas se ele ficar dormindo até tarde, ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Eu já tive caso de atleta que eu atendi literalmente nessa situação. Quando ele melhorou o sono dele, os resultados dele melhoraram também sua performance. Beleza? Então, são questões que a gente precisa ter atenção. Eu estou falando do esporte, mas são em todas as outras áreas, ok? Então, sintomas somáticos, dores de cabeça frequentes, problemas digestivos crônicos, tensão muscular persistente e fadiga inexplicável. Então, sensação de cansaço, sensação, de N situações que vão se acontecendo aí, que vão somatizando no corpo. É o corpo dando um alerta que alguma coisa não está bem. Manifestações da ansiedade, então palpitações cardíacas, sudorese excessiva, por exemplo, respiração acelerada, tremores inexplicáveis. Então é muito importante a gente ter essa clareza também, até para identificando. E aí mais para frente a gente vai ver o que fazer para lidar com essas situações, além do teste para identificar, por exemplo, esses sabotadores. Beleza? E aí a gente tem, ó, 65% dos dependentes emocionais relatam sintomas físicos durante crises emocionais. E às vezes as pessoas elas nem se dão conta nesse sentido, tá? Então é muito importante ter essa clareza, ter essa visão também nesse ponto. Eu estou trazendo tudo isso daqui porque é fundamental a gente ter essa base para a gente trazer para o nosso cliente também, para a gente trazer para os nossos alunos e tal. Tudo isso que a gente está trazendo aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês,
Eu posso trabalhar individualmente com o meu cliente, eu consigo trabalhar em grupo também, então consigo trabalhar com nichos específicos, trazendo essa questão da dependência emocional. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de saber lidar com as emoções, também está muito ligado a tudo isso. E muitas vezes a gente vai precisar entender qual é a raiz do problema, nesse caso, tá? Em alguns casos, nesse sentido. Compras impulsivas, ou seja, consequências financeiras, né? Então, compras impulsivas, 45% acumulam dívidas significativas. Então, às vezes, comprando por impulso ali ou para suprir uma necessidade emocional, por exemplo, vai descontar nas finanças. É como às vezes pode acontecer com a própria alimentação. Quantas pessoas às vezes não querem ter um resultado, mas não conseguem porque por questões emocionais, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes não consegue dizer não para a mãe. E hoje isso para mim é muito claro, por exemplo. Então, eu comecei toda uma alimentação diferenciada, que a gente está falando das finanças, mas eu vou falar disso daqui rapidinho. Eu comecei uma alimentação diferenciada no começo do ano, estava com um peso que não estava me ajudando nos treinos, no jiu-jitsu, eu falei, eu preciso baixar de peso. E ali a minha meta era baixar em média 7 quilos ali. E beleza. E aí, como fazer para as outras pessoas entenderem que você está num processo de mudança e que você não está fazendo, você está fazendo aquilo por saúde, mas porque você tem um foco, um objetivo. Então, primeiro dia que, tipo, eu fazendo essa dieta, fui almoçar na casa da minha mãe, e ela falou, pô, mas tem isso, tem aquilo, tal. Eu falei, pô, mãe, legal, bacana, mas, ó, tô pesando as coisas aqui, peguei a balança, pesei ali. Ela falou, mas você vai comer só isso? E aí tem aquela coisa de mãe, né? Tipo, pô, mas mãe às vezes quer que você... Eu falei, não, mãe, hoje vai ser só isso daqui e tal, que não sei o quê. E ela falou, não, mas, pô, mas é só hoje, que não sei o quê, você pode abrir mão, é domingo. E eu falei, não, agradeço, obrigado, tal, mas hoje vai ser dessa forma aqui. E aí eu expliquei para ela do porquê e tal, e ela entendeu. Ela falou, não, tá tudo bem. Só que muitas vezes existem muitas pessoas que às vezes não vai conseguir dentro desse processo, por exemplo, falar assim, ah, mas você não pode abrir mão uma vez ou outra. Muitas vezes, quando eu vou abrindo mão, às vezes para não afetar emocionalmente ali é, aquela relação, tipo, isso pode ser, talvez você está abrindo mão de você em detrimento do outro, tá? Ah, mas, pô, mas que padrão que é esse de pensar? Obviamente, cada um vai, mas aí eu falo, qual é o resultado que você quer alcançar? E muitas pessoas não alcançam os resultados que desejam por não conseguir, às vezes, dizer um não. Faz sentido? E às vezes é conseguir não dizer um não para uma compra impossível, ou porque não conseguiu dizer não para alguém antes, aí vai lá e tem que ir lá e comprar alguma coisa para suprir aquela necessidade ou aquela satisfação emocional, por exemplo. Então, isso daí é a dependência de ter que satisfazer, por exemplo, aquela emoção, aquilo que eu gostaria de estar sentindo, por exemplo. E aí, ó, gastos excessivos para agradar, então comprometimento orçamentário para validação, às vezes pode ser do cônjuge, pode ser de alguém da família, por exemplo, pode ser de um amigo, tá certo? Ou às vezes chega alguém e fala assim, cara, eu preciso do seu cartão emprestado. Tem gente que não consegue dizer um não, porque fala, cara, se eu disser um não, a pessoa vai ficar brava comigo, ela não vai gostar mais de mim e tal, que não sei o quê, e entram nessas questões. E aí eu tenho a instabilidade financeira, ou seja, 30% das pessoas enfrentam problemas graves por não lidarem muito bem com as suas finanças. Às vezes vivem naquela gangorra, às vezes vive um padrão de comportamento que já se acostumou. Faz sentido? E aí eu tenho ali o déficit em planejamento, ou seja, a capacidade de projetar um futuro financeiro. E aí, lembra que no começo eu falei que 70% das causas da dependência emocional, elas estão ligadas a padrões que aconteceram na primeira infância. Então, muitas vezes até inconscientemente, mas será que pai, mãe sabia como lidar com o dinheiro, sabia planejar, por exemplo?
E isso muitas vezes vai gerar essa incapacidade de conseguir projetar o futuro. Porque inconscientemente, para honrar pai e mãe, muitas vezes, ou para honrar o meu sistema ali, eu acabo repetindo padrões. Por quê? Para se sentir aceito, para se sentir pertencido. A constelação, ela fala muito sobre isso. Faz sentido? E às vezes, sabe quando acontece aqueles eventos acidentais dentro do seu cotidiano, que às vezes você fala, cara, mas como isso? Pô, ia guardar um dinheiro, não deu certo, que não sei o quê. Então, muitas vezes, essa questão, ou seja, a pessoa que tem uma dependência emocional mais arraigada, por exemplo, ela, ali, ó, acidentes leves, 40% maior a incidência de quem tem um padrão maior de dependência emocional. Então, a desatenção por preocupação emocional, e às vezes inconscientemente para suprir alguma coisa ou para se manter pertencido dentro de um ambiente. Autossabotagem, 65% das pessoas relatam a incidência da autossabotagem por padrões inconscientes de boicote. Eu descobri, por exemplo, uma autossabotagem que eu tinha, que ficou muito claro para mim quando eu ia para as competições de jiu-jitsu. Eu treinava muito bem, era um leão de treino, e quando eu chegava para competir, estava bem treinado, mas eu descobri que eu queria encurtar o caminho. Então, ao invés de fazer o que eu tinha que fazer mesmo, mas por que encurtar o caminho? Porque eu notei que quando, aí eu fui descobrir isso depois, mas quando eu perdia, chegava os companheiros de equipe, chegava o mestre ali e tal, e dava o tapinha nas costas e falava, cara, parabéns, você foi bem, lutou demais, que não sei o quê. E aí eu descobri que eu estava me auto-sabotando porque eu estava buscando ter essa validação, ter esse tapinha nas costas. E quando eu entendi isso, eu percebi que eu não estava chegando no primeiro lugar, não estava chegando nas finais, exatamente por uma autossabotagem. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, comecei a me concentrar mais e falar, cara, o que é que eu quero? Pô, eu quero chegar até a final, quero ser campeão, mas como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso lutando, dando o meu melhor e tal, independente do que os outros vão pensar ou do que os outros vão dizer. E quando eu quebrei esse padrão emocional, foi onde melhorou os meus resultados, por exemplo, competindo. Às vezes vão ter pessoas que têm crises do nada, então 70% das pessoas que sofrem da dependência emocional têm alguns gatilhos que elas não conseguem identificar. Às vezes pode ser uma crise de choro, às vezes aquela crise de ciúmes, por exemplo, ou às vezes tem padrões inconsistentes que muitas pessoas às vezes não entendem o porquê aconteceram, mas se você for ver, é relacionado àqueles medos, aquilo que aquilo que a gente falou um pouco mais atrás. E as falhas tecnológicas, ou seja, 35% mais frequentes, ou seja, o manuseio estressado de dispositivos. Então, quando quebra algo, quando algo acontece, por exemplo, muitas vezes pode ser que esteja relacionado a um padrão inconsistente ali de como lidar com essas emoções. Então, quando eu estou emocionalmente mais afetado, pode ser que isso acabe me gerando também prejuízos, como a gente está vendo nesse sentido. E qual que é o ciclo da dependência emocional? Fase um, euforia. Então, idealização excessiva e paixão intensa ali pelo objeto de dependência, vamos dizer, nesse sentido, de ficar feliz e tal. Isso às vezes pode estar atrelado a um bem. Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa que toda vez precisa trocar de celular ou precisa do novo iPhone, por exemplo, toda vez, toda vez, aquilo vai gerar uma paixão intensa, só que daqui a pouco vai bater meio que um medo, uma ansiedade, meio que vai bater até um desprezo por aquilo, porque tipo, ah, consegui, beleza, já passou. Então, aquilo vai te dando uma ansiedade crescente, sobre possível abandono, rejeição. Nesse caso também, no exemplo do iPhone, às vezes, muitas vezes é a pessoa que ela já vai olhar e vai falar, tá, mas beleza, o meu já vai estar ultrapassado. Eu já vou começar a pensar no próximo. Ou se eu não tiver o melhor, as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas vão deixar de
falar comigo, por exemplo. E pode acontecer da pessoa ter esses padrões, por exemplo. E a fase 3 são os comportamentos, ou seja, ações desesperadas para manter a conexão a qualquer custo. Então, a gente falou da questão finanças, por exemplo, dos próprios relacionamentos. Então, às vezes a gente começa a observar que as pessoas vão fazendo coisas e aí a gente começa a identificar esses padrões. E a fase 4 é a crise, a separação ou reconciliação intensa ali. Então, recomeçando o ciclo. E vai ficando nesse loop, por exemplo. Sei lá, tipo aquele casal que você vê que terminou. Então, ele chega na fase da crise, por exemplo, separação, reconciliação intensa, tal. E aí o que que vai acontecer? Vai recomeçar o ciclo. Sei lá, voltou. Tá tudo bem, a mil maravilhas e tal, que não sei o quê. E aí, às vezes o relacionamento já não começa a ser mais o mesmo e vai batendo aquela ansiedade até nesse sentido, tipo, de idealizar aquilo que no parceiro e assim por diante e tal. E aí vão começando os comportamentos conforme a gente vai trazendo nesse sentido. Conectar minha bateria aqui, e assim sucessivamente. Quais são as origens da dependência emocional? O apego inseguro, ou seja, padrões disfuncionais desenvolvidos na primeira infância, então é a base para relações futuras. Então, ali, relações disfuncionais com pai, mãe, com as pessoas mais próximas, muitas vezes é o que vai causar isso, mas não só isso também, experiências traumáticas, então vivências que criam ali um medo profundo, por exemplo, de abandono, então mecanismos ali de sobrevivência emocional. Modelos familiares, ambientes que normalizam a dependência emocional, então 85% tem histórico familiar similar, tá? Então tem aquela questão que os opostos muitas vezes se atraem, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai sendo atraído por ambientes que tragam o mesmo padrão daquela dependência ou daquilo que você passou, por exemplo, relacionamentos que te entregam algo muito similar. E influências culturais, ou seja, normas sociais que romantizam, por exemplo, a dependência, expectativas de gênero prejudiciais, por exemplo, podem ser fatores ali que desencadeiam essa dependência emocional. Como reconhecer os próprios padrões? Autoavaliação, então, é uma maneira como a gente vai ver aqui, fazendo teste, utilizando o teste nesse sentido. Então, de monitorar padrões ali de pensamentos, emoções, comportamentos dentro dos relacionamentos e identificar quando está buscando uma validação externa no outro, por exemplo, no outro ou nas situações, eu preciso de um celular novo. Eu preciso que me vejam. Então, tem que tomar muito cuidado. Mapear os gatilhos, então reconhecer situações específicas que despertam o medo do abandono ou comportamentos dependentes. É muito importante ir documentando as reações nessas situações. Consciência corporal, se atentar às sensações físicas durante os momentos de ansiedade. Então, o corpo ele vai sinalizar antes da mente, por exemplo, então uma troca contínua e perguntas reflexivas também. Ou seja, de questionar suas motivações. Por que que eu preciso dessa aprovação? O que que eu estou temendo agora? Do que eu tenho medo? Como que eu reagiria aqui se eu estivesse sozinho, se não tivesse ninguém me vendo, por exemplo, na questão de falar em público? Ouso dizer que muitos de nós, profissionais do desenvolvimento pessoal, e eu falo para você que isso já aconteceu comigo também, por exemplo, o medo de gravar. Medo de gravar o seu primeiro curso, de fazer o seu primeiro curso online, ou mesmo de fazer o seu evento presencial. E isso muitas vezes está relacionado ao fato de do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. E propriamente dito, não quer dizer que isso seja verdade. Faz sentido? Porém, muitas vezes a gente acaba criando esses monstros que vão sabotando seus resultados. Talvez você já estaria com muito mais resultado, mas pela falta de permissão, por exemplo, nesse sentido, você acaba ficando
no mesmo lugar. Então, o que que a gente pode fazer nesse sentido, até para trabalhar estratégias ali de intervenções nesse sentido? Então, estratégias terapêuticas, por exemplo, então, cognitivo-comportamental mostram 75% de eficácia no tratamento. Quando a gente fala tratamento, mas se a gente pega PNL, PNL traz muitos insights. Se a gente pega o coaching mesmo, com as perguntas poderosas, ele vai nos trazer muitos insights. A própria psicologia nesse sentido. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas, e aí é importante a pessoa identificar aquilo que mais se enquadra para ela nesse sentido. A prática do mindfulness, ou seja, reduz reatividade emocional em 40% após a prática regular. Funciona muito bem para mim no jiu-jitsu. Estabelecimento de limites, então implementação gradual de fronteiras saudáveis nos relacionamentos. E o desenvolvimento da autocompaixão, do autoconhecimento, né? Então, de cultivar a gentileza interna, ajuda a reduzir a necessidade de validação externa. Então, esse autoconhecimento ele é muito importante. Como que eu consigo construir uma autonomia emocional? Diversificação social, ou seja, de cultivar múltiplos relacionamentos que sejam equilibrados. Então, aquela situação de escolher muito bem quais são as mesas que eu quero sentar, com quem eu quero conviver é muito importante também. Então, a situação de evitar depositar expectativas em uma única pessoa, ou existem pessoas que falam assim: ah, eu já me machuquei num relacionamento, eu não vou me envolver mais em outro. Não, mas é muito importante, por exemplo, a gente ter o discernimento e saber com quem a gente deseja se relacionar também. E mesmo quando a gente tiver de lidar com as pessoas difíceis, saber desenvolver estratégias para que eu consiga ter essa diversidade ali e conseguir me sair bem. E aí desenvolver uma rede de apoio variada e que seja saudável. Beleza? Por isso que o networking hoje ele é muito importante, por isso que a gente fala de masterminds hoje também é muito importante. Você tá no ambiente certo que vai te ajudar. Quando eu tenho um propósito muito claro e definido, né? Quando eu estabeleço metas ali independentes dos relacionamentos, e eu falo que assim, por exemplo, dentro do casamento, é muito importante o casal ele ter as suas metas em conjunto. E mesmo quando, por exemplo, eu tenho as minhas metas individuais, eu converso com a minha esposa, a gente conversa, a gente determina, traça ali quais são as ações, o nosso planejamento, por exemplo, para que eles sejam alcançados. E isso é muito saudável. Então, assim, desenvolver projetos que eles reflitam os seus valores individuais, tá? Então, se você, pô, não é casado, maravilha, legal, show de bola. E aí você vai trabalhar ali de maneira que seja ecológico para você, que seja ecológico para o seu ambiente. Eu costumo dizer que assim, a ambição ela é importante porque ela vai te beneficiar e você também tem a oportunidade de beneficiar outras pessoas também, desde que isso se torne, seja tranquilo para você. Se você está a fim de fazer isso bem, se não, também está tudo bem. Decisões autônomas, né? Então, praticar tomar decisões sem consultar os outros, ou seja, sem precisar, tipo, ah, eu só vou fazer. Existem casos que precisa? Precisa. Mas existem decisões que você não vai precisar consultar uma outra pessoa para você tomar. Obviamente precisa ter sabedoria, mas aí vai começando com escolhas pequenas e gradualmente você vai enfrentando ali decisões maiores com confiança própria, por exemplo, nesse sentido. E desenvolver uma tolerância emocional. Então, é desenvolver a capacidade de sentir desconfortos emocionais sem reações impulsivas. E eu falo que o jiu-jitsu ele ensina muito nesse sentido. Contanto, aproveitando, eu quero até deixar um convite para vocês também. Na próxima semana, de 26 a 31 de, de maio, eu vou estar participando do Impulse Conference. Eu vou ser um dos palestrantes e eu vou estar falando sobre os benefícios do esporte, do jiu-jitsu, aplicados à vida e aos negócios. Então, muito do que eu faço hoje também, eu trago do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ele me ensina a sair muito a ficar desconfortável em muitos momentos.
Então, eu vejo que a prática da atividade física, ela me ajuda muito nesse sentido, tá? Então, é uma maneira ali de autorregular estados emocionais intensos. Então, é muito importante nesse sentido também. Então, qual que é o caminho para a liberdade emocional? Casos tratáveis com intervenção adequada, ou seja, tendo um acompanhamento adequado, 92% das pessoas conseguem viver uma vida normal. O tempo médio ali para conseguir tomar as rédeas, né, da sua vida, de se desprender da dependência emocional, são 6 meses. E o aumento da qualidade geral após você conseguir trabalhar, você se desenvolver nesse sentido, é de 85%. Então, assim, é uma jornada contínua. Eu falo que isso está muito ligado igual a um treino mesmo, que você sempre vai ter que estar fazendo. Quando eu comecei a treinar musculação, comecei a treinar muito cedo, 14 anos, eu achava que eu precisava treinar um tempo, quando eu ficasse com o corpo do jeito que estava, eu podia parar, e eu fiz isso. Só que aí o que aconteceu? Todo o resultado que eu tive, eu perdi. Então eu tive que ir lá e fazer tudo de novo. E a gente tá nesse processo é a mesma coisa. Então eu preciso estar atento o tempo inteiro. Porque se eu não faço isso, eu acabo ficando ali, voltando para alguns padrões que, se não forem trabalhados, eles vão ter recorrência, tá certo? E agora eu quero trazer para você também, antes de eu mostrar o teste para vocês, eu quero trazer aqui quais são esses 7 sabotadores. Então, dentro de alguns estudos que nós desenvolvemos, no final desse material tem até referência bibliográfica aqui, que eu quero trazer para vocês também. Então, é um material, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é pautado em base científica, tá, gente? Então, esses sabotadores a gente foi trabalhando. A gente veio aqui entendendo algumas questões, e aí, para a gente ver, né, a dependência emocional é uma âncora invisível que nos impede de viver plenamente, ou seja, como se você estivesse preso ali numa corrente mesmo. Baseado em experiências como mentoria intuitiva, né, e terapia integrativa, por exemplo, a gente vai identificar os principais sabotadores internos desse ciclo. Então, atendendo muita gente também dentro do desenvolvimento pessoal, nas sessões de coaching mesmo, todo o trabalho que a gente vem fazendo, muito a gente vê que as emoções é um dos pontos que mais pegam, é um dos pontos que mais travam muitas vezes os resultados. Então, o primeiro desses sabotadores, ele me lembra até um pouco os sabotadores do livro do Chamini, tá? Então, tem lá os 10 sabotadores também nesse sentido. Beleza? Mas ele não tem a ver com os sabotadores lá, é só um nome que a gente deu aqui também. Mas o primeiro deles é o crítico, né? O interior, voz negativa, então é aquela voz que fica sussurrando constantemente. Você não é suficiente sozinho, compara a sua vida com a dos outros, hoje principalmente com as redes sociais, ó, fulano, como que tá, e você não. É como se fosse aquela voz interna mesmo, né? Diminuição pessoal, ou seja, reduz as suas conquistas, criando necessidade constante de validação externa. Então, por mais que você esteja indo bem, por mais que às vezes a pessoa está evoluindo, ela continua se cobrando ainda, comemora muito pouco as suas conquistas. Pensamentos típicos: preciso da aprovação dele ou dela para me sentir válido, ou sem um relacionamento eu não tenho valor. Então tem muita gente que se cobra nessa questão de ter que estar preso a outra pessoa. Sabe aquela pessoa que às vezes acabou de sair de um relacionamento, daqui a pouco ela já está preso a outra pessoa? Por quê? Muitas vezes ela não teve essa descoberta do amor próprio, por exemplo, né? E ela está presa a uma necessidade emocional nesse sentido. E aí é o crítico falando. O fantasma, né? Então, o que que é o fantasma? Enraizado em experiências da infância, cria um estado de alerta constante sobre ser deixado, sobre ser abandonado. Então, qual que é a manifestação? Checar constantemente o parceiro, sacrificar necessidades próprias para não correr o risco de ser abandonado. Pânico diante pequenos sinais de distanciamento, por exemplo.
Então, é algumas das situações que esse perfil ele acaba trazendo nesse sentido também. Tem o perfil também, tem o sabotador sem fronteiras, né? O que que é o sem fronteiras? São nomes que a gente acabou trazendo também para facilitar, tá? Ele acaba confundindo o amor com uma fusão total. Ele apaga as fronteiras saudáveis entre ele e a pessoa, então acaba não existindo limite. Então, ele cria dificuldade em dizer não, ele vai fazer com que a outra pessoa assuma a responsabilidade pelos sentimentos alheios. Qual que é a consequência disso? A pessoa acaba se sentindo perdida, sem a presença constante de alguém. Então, a sua identidade, ela se dilui na relação, por exemplo, ou seja, aquela necessidade de ter alguém também, mas por um outro fator nesse sentido aqui, tá? Então, essa dificuldade, muitas vezes, de dizer o não também acaba vindo junto. E aí a gente tem o sonhador, ou seja, é aquele sabotador que ele cria fantasias, então ele cria visões irrealistas sobre relacionamentos perfeitos. Então, negação, então ignora sinais de alerta, por exemplo, comportamentos tóxicos, em detrimento de ficar, por exemplo, de idealizar que aquilo vai mudar em algum momento, por exemplo. Decepção, sofre quando a realidade não corresponde à fantasia. Então, às vezes, ele idealiza algo, mas quando não aconteceu da forma como ele idealizou, aquilo machuca muito ele nesse sentido. E a repetição, né? Então, acredita que o amor verdadeiro vai superar tudo e dá ali um voto de confiança, acredita que as coisas vão mudar, que daqui para frente vai ser diferente, e as coisas continuam acontecendo da mesma maneira. A gente tem o perfil esquecido. Então, ele é desconectado do autocuidado. Então, o que que é esse perfil, tá? Autoamor, capacidade de valorizar e priorizar o seu bem-estar, tá certo? Relações saudáveis, então manter amizades próprias e interesses pessoais é um dos desafios que ele acaba tendo nesse sentido. E o bem-estar básico, nutrição emocional e capacidade de estar sozinho. Então, esse sabotador faz você esquecer como nutrir a si mesmo. Então, a pessoa acaba se tornando dependente de outros para o seu bem-estar emocional. Então, ela sempre vai ter a necessidade de estar com outras pessoas, porque ela mesma não consegue trazer isso para ela em alguns momentos nesse sentido. E é muito importante a gente prestar atenção, porque às vezes inconscientemente pode acontecer da pessoa fazer isso com ela mesma, mas ela também pode fazer com os outros, tá? Fazendo com que as pessoas desenvolvam esses sabotadores. Temos o repetidor, então, ferida original, traumas do passado que permanecem não resolvidos, e às vezes aquela pessoa que foge, por exemplo, de algumas situações e não quer resolver essas situações, porque ele vai colecionando aquilo ali, ele acha que ele precisa daquele problema. Então, a pessoa tem dificuldade de perdoar, por exemplo. Padrão repetitivo, então, atração pelo mesmo tipo de parceiro problemático. Saiu de um, entra no outro. E aí, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, pô, mas de novo, fazendo a mesma coisa? Recriação inconsciente de relacionamentos disfuncionais da infância. Então, às vezes, aquilo que ele viu lá na infância, ele continua repetindo. Enquanto não quebrar esse padrão, ele vai continuar daquela maneira. E crenças limitantes, ou seja, um reforço contínuo de ideias negativas sobre ele mesmo e sobre o amor nesse sentido. E aí a gente tem o silenciador, então o negador da própria sabedoria. Então esse sabotador ele abafa a sua voz interior e aí ele faz a pessoa duvidar dos próprios instintos, das próprias percepções, e isso daí vai afetando a, a identidade de capacidade, por exemplo. Então, leva à dependência excessiva de conselhos alheios, por exemplo. Então, a sua bússola interna, muitas vezes, ela é ignorada. Ela acha que não é capaz, que não é boa o suficiente. E aí, percebe problemas, mas descarta essas percepções, ou seja, prioriza a visão dos outros. Então, é um cuidado que, se não tiver, vai acabar sabotando esse perfil.
E aí, como transformar os sabotadores em aliados? Primeiro ponto, reconhecimento. Então, pô, se eu faço o teste, se eu trabalho o teste nesse sentido, eu já vou conseguir identificar os padrões que estão acontecendo ali, tá? Uma vez que eu sei disso, eu vou precisar ter sabedoria e eu vou precisar também, muitas vezes, buscar ajuda, tá? De estar nos ambientes certos, de buscar os profissionais que possam ajudar se você não está conseguindo fazer isso sozinho. Então, pegar a experiência ali acumulada, por exemplo, como ferramenta para mudança. Um exemplo aqui, sei lá, se eu pego a própria análise de SWOT, pode ajudar também a fazer essa identificação. E aí, construir relacionamentos baseados em escolha, não em necessidade. E aí, aqui, para reflexão, a beleza da idade madura, ela está na oportunidade de transformar os sabotadores em aliados. Então, a sua liberdade emocional, ela começa com esse reconhecimento consciente, beleza? E aqui, para a gente ter uma base, esse é o teste que nós desenvolvemos. Tem algumas coisas ainda que a gente vai trabalhar nele aqui para melhorar mais o layout ainda. Mas aqui, por exemplo, já tem um tutorial de aplicação. Então, esse teste, por exemplo, ele é composto de 70 afirmações, de 70 perguntas, onde vai se dar uma nota ali de 1 a 3, por exemplo, para conseguir fazer essa identificação e conseguir chegar ali no final e entender o, quais são os sabotadores ali que tem que se dar mais atenção nesses perfis. Hoje a gente tem, deixa eu só tirar aqui. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem aqui os, os relatórios também, então os laudos. Então, uma vez que a gente já tem uma base, por exemplo, D1 que é muito alto, eu consigo ir lá e também já trazer para o meu cliente algo. Isso daqui é como se fosse até um diagnóstico, por exemplo, para identificar e aí que pontos a serem trabalhados. Então, esse teste ele não é um começo, meio e fim. Ele é o começo para que o cliente, para que, por exemplo, dentro de um treinamento possa ser trabalhado algumas questões ali que vão ajudar o cliente a chegar aonde ele deseja nesse sentido, tá? Então, isso é muito importante também, beleza? Então, aqui, por exemplo, vamos dar notas aqui de 1 a 3 aqui nas situações, por exemplo, tá? Eu vou fazer aqui mais rápido nesse sentido também, para ir podendo fazer o preenchimento, mas você vai poder ir analisando aqui também, você pode ir anotando aí das questões aqui, por exemplo. A gente começa pelo crítico e vai seguindo uma base aqui, por exemplo, para a gente ter essa ideia, tá? Sinto que preciso da aprovação dos outros para me sentir válido, então, por exemplo, a gente vai trabalhando. Eu vou dando notas aleatórias aqui, só para a gente ver, por exemplo, o que ele vai nos trazer posteriormente, tá? Aqui ele tá. Então, aqui ele já me dá uma pontuação, por exemplo, né? Ó, que eu já tenho uma pontuação do crítico. E só para a gente ter uma ideia, ó, ele já, eu trazendo essa pontuação aqui, ele já me dá a pontuação e ele me fala o nível de influência, tá? Então, do quanto que, por exemplo, esse sabotador, ele influencia emocionalmente, por exemplo, na vida dessa pessoa, beleza? Se eu voltar aqui para o teste, por exemplo,
E ele vai nos trazendo esses padrões aqui. Então, tenho medo constante de que pessoas importantes me abandonem. Fico ansioso quando não recebo uma resposta imediata de mensagens ou ligações. Tendo a me apegar rapidamente em novos relacionamentos. E aí vai se trabalhando as notas aqui, por exemplo, para que a gente. Ele já vai dando a somatória aqui também, mesma coisa. Ó, sem fronteiras, né? E aí eu vou anotando as notas aqui. Deu algum problema aqui na fórmula, mas a gente já vai corrigindo aqui já também. Ó, então a gente já vai tendo a base aqui, certo? E aí eu vou. Aí aqui a gente vai dando as notas de 1 a 3. E aí, ó, para a gente ter essa noção, ó, tá vendo? Ó, ele vai anotando, por exemplo, todas essas, se ele der uma faixa aqui, como a gente está vendo. Então, de 11 a 20, ele vai dar como um nível de influência moderado. E aqui, por exemplo, o que deu 10, ele está dando um nível mínimo, ou seja, não tem um impacto direto para essa pessoa, por exemplo, que estaria respondendo. Posso colocar zero também? Posso colocar zero. Então, ou seja, tipo, não tem influência nenhuma. Se a gente pega aqui, ó, o esquecido aqui, por exemplo, né? Ó, aqui ele deu 23, tá? Ó. Então ele deu, ó, significativo. Então, se a gente, por exemplo, quando eu bater o olho aqui, e aí aqui, tipo, depois você vai ter um gráfico, então aqui vai gerar um gráfico para você também e tal, tudo mais. Quando eu bato o olho aqui, e já sei que o esquecido, por exemplo, é significativo. Aqui, você, dentro dos seus atendimentos, por exemplo, vai ter uma base para trabalhar com o seu cliente, fazer uma investigação junto com ele, se está fazendo sentido para ele ou não. Como eu disse para vocês, é um teste que eu posso trabalhar individualmente, eu posso trabalhar ele em grupo também. Então, às vezes eu estou fazendo um workshop, às vezes eu estou dando um treinamento, por exemplo, e aí, obviamente, tem que caber dentro daquilo que você está trazendo como proposta para o pessoal. E é muito importante também que eu não deixe simplesmente isso daqui e fale, cara, agora boa sorte, segue a vida. Então, como eu disse, ela é uma ferramenta que funciona como um diagnóstico, vamos dizer assim. Então, com esse diagnóstico, então não é um padrão determinista nesse sentido também. E aí eu preciso, ao longo desse processo, ajudar o meu cliente a identificar as causas, por exemplo. Então, o quanto que isso afeta ele e o que ele quer, por exemplo, trabalhar, resolver. Por quê? Às vezes existem situações que o cliente, por exemplo, às vezes ele tem um objetivo na vida dele. Imagina que a pessoa ela queira falar em público. E em alguns casos, às vezes você vai, por exemplo, no coaching, quando você vai trabalhar presente e futuro. Às vezes essa pessoa, ela, beleza, cara, mas mesmo assim eu não consigo destravar, não consigo desbloquear. Essa é uma ferramenta que vai ajudar a entender o porquê. E aí, nesse caso, você vai ter que fazer uma investigação, por exemplo, ali do passado, e essa ferramenta ela já dá uma base, por exemplo, de saber da onde vem isso.
para literalmente o cliente ele conseguir destravar, desbloquear aquilo que ele está buscando, para que literalmente ele alcance o seu resultado nesse sentido. Beleza? Ó, então, para a gente ter uma ideia, ó, aqui a gente já teria essa base. Ou seja, nesse caso aqui, de maneira ilustrativa, a gente olharia e falaria assim, ó, os dois padrões aqui que a gente tem, por exemplo, mais significativos e que demandam atenção, não que os outros não demandem, mas em muitos casos, quando eu consigo trabalhar, por exemplo, esses dois padrões que são os principais, eu vou conseguir trabalhar já automaticamente os outros nesse sentido. Tá fazendo sentido para vocês? Então, uma vez que eu tenho essa base, vai ficar mais fácil para eu conseguir trabalhar com o meu cliente nesse sentido, tá certo? Então, aqui, e aí depois você pode, por exemplo, estilizar esse gráfico, tal, tudo mais, mas visualmente a gente já consegue já ter uma base aqui, por exemplo, e saber como trabalhar e o que trabalhar com ele, por exemplo. Então aqui eu já pegaria, por exemplo, o laudo específico desse perfil sabotador dele aqui, falar, cara, repetidor. Então o que é repetidor de padrões? Então quais são os padrões? Qual é o padrão que você está repetindo hoje que está te atrapalhando de conseguir alcançar os resultados que você está buscando na sua vida, na sua profissão, no seu relacionamento, no seu casamento e assim sucessivamente? Qual é o resultado que você está buscando? Ah, eu quero isso. Tá. Mas o que você ficar repetindo essas situações ou mesmo, tipo, você ficar transferindo a sua responsabilidade dentro do relacionamento vai fazer com você? Entendeu? Então, aqui é uma maneira, por exemplo, da gente conseguir trabalhar dessa maneira com os nossos clientes nesse sentido. Então, isso vai trazer uma base. Então, por exemplo, aí está aqui o teste, eu consigo. E aí, obviamente, a gente vai trabalhando, vai identificando, e aí vai desenvolvendo outras situações. Então, quais são os padrões? É a identificação de padrões. Beleza? Quando eu consigo identificar quais são esses padrões, aí verdadeiramente eu vou conseguindo ir trabalhando com ele nesse sentido. Mas o primeiro ponto é eu conseguir identificar, por exemplo, qual é o perfil sabotador de dependência emocional que não está deixando o meu cliente avançar nesse sentido. E aí eu vou trabalhando passo a passo com ele para que os resultados eles aconteçam, tá certo? Então, aqui, esse é um teste que a gente tem desenvolvido, que a gente tem trabalhado nesse ponto, ok? Queria compartilhar isso com vocês também. E aí, voltando para cá, então, esse é um teste bem interessante que a gente tem, que pode ser trabalhado, que pode ser muito bem desenvolvido nesse sentido. E aí, quando eu consigo trabalhar dessa maneira, quando eu consigo ir trabalhando sequencialmente nesse sentido, como eu disse para vocês, fazendo primeiro essa identificação. Então, uma vez que a gente identifica, pô, eu já sei qual que é o mais significativo aqui. É isso. Eu consigo ser mais preciso e cirúrgico, e aí eu vou trabalhar para identificar, por exemplo, os padrões nesse sentido. Tá certo? Aí aqui eu quero trazer algumas questões para vocês nesse sentido. Antes da gente finalizar aqui, eu quero trazer algumas perguntas para vocês. Então, como que você hoje faz para ajudar o seu cliente a identificar a dependência emocional, por exemplo? Se você trabalha isso com ele, então quando a gente fala assim, quando eu fiz a minha formação em coaching, eu conhecia a roda da inteligência emocional. A roda da inteligência emocional, ela trabalha muito aquilo que às vezes a gente está colocando em uma determinada situação. Essa da dependência emocional, ela já faz a gente enxergar com mais clareza também. Então, essas questões faz a gente
ser mais claro ainda naquilo que a gente está vendo, tá? A pergunta é: você consegue reconhecer padrões sabotadores na sua própria vida? Você ter acesso a esse teste, por exemplo, diagnóstico, facilitaria o seu trabalho com os seus clientes, e até mesmo você de conseguir destravar algumas coisas que às vezes você não está conseguindo identificar? E aí vem o impacto nos resultados. Ou seja, quantos clientes estão travados hoje por dependência emocional? Você já parou para pensar nisso, por exemplo? E aí, como que a dependência emocional ela bloqueia o desenvolvimento profissional? E você se sente preparado para intervir nesses padrões, para conseguir lidar com os seus clientes nesse sentido? Outra pergunta: como atrair os clientes oferecendo soluções para lidar com a dependência emocional? Porque às vezes tem muitos clientes que não alcançam os resultados que querem, às vezes se sabotam no meio do processo por causa da dependência emocional. E você já usa isso hoje, por exemplo, dentro dos seus processos, treinamentos, por exemplo, para acelerar os resultados dos seus clientes? E aí, qual que é o valor agregado que essa especialização traria para o seu negócio hoje, por exemplo? E a pergunta que eu te faço é: você está pronto para transformar esse conhecimento em resultados? Por que que eu pergunto tudo isso para você? Diante de tudo que eu trouxe para você ao longo dessa masterclass, ao longo dessa aula, ao longo do que a gente viu com o teste aqui, por exemplo, só com esse teste, você já tendo os relatórios, você já, por exemplo, já estaria muito à frente hoje dentro do mercado, por exemplo, nesse sentido. Mas eu quero te pedir licença aqui para esse finalzinho que a gente tem para eu te mostrar uma solução que pode te ajudar dentro desse processo, tá? Para você tanto ter acesso ao teste, para você ter acesso aos relatórios, para você ter acesso, por exemplo, à identificação dos padrões nesse sentido, por exemplo. E como isso? Eu quero te apresentar a nossa comunidade. Então, eu falei muito sobre ambiente aqui hoje, sobre a gente literalmente estar nos ambientes certos. E a comunidade Faixa Preta, ela é uma comunidade que nós temos, que é um programa de mentoria, onde eu trago todo o conhecimento que nós temos aqui para te ajudar, com ferramentas, com técnicas, assim como você viu, mas para você alcançar também os clientes certos da forma certa. Então, trazendo todo o know-how que nós temos aqui nesse sentido. Ou seja, para você pegar o conhecimento que você já tem e transformar ele em renda, beleza? Não sei qual é o seu faturamento hoje dentro do seu negócio, mas verdadeiramente com o que a gente faz aqui, eu tenho certeza que é possível você escalar muito seus resultados nesse sentido, conseguir alcançar os clientes ideais, então tendo as estratégias para conectar com quem realmente precisa de você. Então, por exemplo, se você está dentro da comunidade faixa preta, eu consigo te ajudar a estruturar essa base que a gente estava vendo aqui, até para você aplicar dentro dos seus negócios. E estratégias de vendas, ou seja, para você implementar métodos também que sejam eficazes e seguros para o ticket que você trabalha dentro do seu negócio. E a gente te ensina também como criar uma esteira de produtos, desde você ter um produto de entrada até você conseguir vender as suas mentorias, você vender os seus treinamentos e assim sucessivamente. Aqui estão alguns cases de sucesso, algumas mensagens que nós recebemos dos nossos alunos nesse sentido, com aquilo que nós entregamos, tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia, hoje a gente tem muitos depoimentos também. E de tudo que eu estou te mostrando, o que que eu quero te entregar? Além de você ter acesso à comunidade, então a gente tem aulas a cada 15 dias, então a gente se encontra pelo Zoom também, e aí você pode tirar suas dúvidas, você pode fazer suas perguntas nesse sentido. E eu trago conteúdos específicos também dentro desses encontros. Por exemplo, na última semana, a gente estava com um aluno de Portugal lá e a gente acabou fazendo uma análise dentro da mentoria do negócio dele ele mesmo, da página de vendas dele, o que estava acontecendo que ele poderia melhorar, por exemplo, os seus resultados. E a gente fez aquilo ali ao vivo, por exemplo. Eu fiz uma análise direto com ele, tá? Além do que a gente trouxe dentro da aula. Mas além disso também, eu quero te trazer o método, o ser, o viver de coaching,
que é um método que eu desenvolvi onde eu tá tudo gravado, tudo que a gente faz, todo passo a passo. Como você criar toda a sua estrutura do seu negócio dentro do desenvolvimento pessoal. Então, ele funciona para quem é coach, terapeuta, mentor, treinador. Então, tem todo um passo a passo ensinando. Já tem as ferramentas técnicas ali sequencialmente já montadas e dentro das mentorias também você vai tendo acesso às gravações e isso tudo fica disponível para você, tá? Então, eu vou te entregar todas as estratégias de vendas digitais que nós mesmos usamos aqui hoje para nós. Então, a gente vai ter encontros a cada 15 dias por durante 6 meses. Então, tem o grupo do WhatsApp também, onde você pode me fazer perguntas diretamente. Eu vou estar ali para te auxiliar. Eu vou te mostrar e eu vou te entregar programas exclusivos. Então, como você montar o seu produto low ticket, como você criar suas próprias ferramentas. Assim como você está vendo que a gente faz aqui, hoje a gente consegue criar ferramentas com uma facilidade muito maior e cientificamente validadas nesse sentido, então que tem base científica também, tá? Você vai ter acesso ao Lucrando com o Instagram, que é um método rápido para você já começar a vender os seus serviços. Você, por exemplo, entrando hoje, você já consegue executar essa estratégia amanhã e já vender mentoria, vender processo de coaching e assim por diante. E você vai ter também acesso a 3 testes do HMI online, que é o teste de perfil comportamental HMI. E melhor, eu não vou te entregar 3, eu vou te entregar 5 testes do HMI online, ou seja, para você poder aplicar com os seus clientes também, trazendo já essa facilidade para você. Ele traz um relatório muito completo, de 145 páginas, é muito completo mesmo. E além disso, você ainda vai ter acesso à plataforma da HeroSpark, que é a plataforma que a gente usa para vender os nossos treinamentos, os nossos serviços nesse sentido, onde você tem uma taxa reduzida, ou seja, nas suas vendas. Ao invés de você pagar 8,9%, você vai pagar apenas 4% por venda, beleza? Por cada venda que você fizer. Então, no longo prazo, é um baita de um desconto nesse sentido. Aqui está a visão de como é a plataforma da Hero por dentro, quando você se torna produtor também, tá? Então você consegue colocar seus cursos, você consegue colocar seus serviços, você consegue fazer todo o monitoramento por aqui, por exemplo, a sua carteira, o seu faturamento, você tem tudo em um único lugar, tá certo? Aqui, por exemplo, são as taxas que tem lá dentro da plataforma. Então, taxas que eu digo de vendas, nesse caso, por exemplo. E eu entendo que talvez você ainda deva estar se perguntando se isso realmente funciona para você. Talvez você já investiu em muitos cursos por aí, e aí você fala assim, cara, mas será que é só mais um curso? Vai depender de você. Eu garanto para você que aqui a gente entrega aquilo que realmente funciona dentro do desenvolvimento pessoal para nós e que eu acredito verdadeiramente que é a forma de você ter um negócio sólido e lucrativo no desenvolvimento pessoal usando a internet, seja para você vender cursos online ou seja para você vender os seus treinamentos nesse sentido. Então, eu garanto que você vai estar no caminho certo e eu vou estar junto com você. Só dentro da internet eu já faturei mais de 1 milhão com desenvolvimento pessoal. Então, o know-how que nós temos aqui é grande, então eu sei que a gente pode ajudar você nesse sentido. Então, se é o que você está buscando, se você deseja, por exemplo, alavancar o seu conhecimento, e às vezes você tem um baita de um conhecimento e às vezes por alguma questão você não está avançando, como a gente acabou de falar da dependência emocional nesse sentido, tá certo? E para você participar conosco, normalmente, você teria um valor somado de tudo que eu te mostrei de R$ 6.276, o valor total, tá? Para você investir em todos os cursos que eu te falei aqui, você vai ter acesso a todos os nossos cursos, por exemplo. Mas, se você resolver tomar a decisão de entrar hoje conosco, eu quero te trazer uma oferta especial apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,70 para você estar conosco dentro da comunidade e ter acesso a todo esse material.
É 94% de desconto e você tendo acesso por 6 meses exclusivo a toda a nossa base, a toda a nossa plataforma, nesse sentido. Então, se faz sentido para você, isso daí eu vou deixar o link para você aqui agora, tá? Então, você vai ter 14 dias ainda para você acessar. Eu vou disponibilizar para você aqui, ó, esse link. Então, você vai entrar aqui na nossa página, você vai poder olhar aqui com mais detalhes também. Aqui eu te trago mais detalhes do que você vai ter acesso. Então, aqui, por exemplo, você tem os nossos depoimentos, você tem aqui, por exemplo, os bônus aqui, tá certo? Então, do que você vai ganhar, o que você vai ter acesso, tá certo? Então, tem tudo detalhado aqui dentro também para você nesse sentido. Eu vou liberar para você o link agora aqui no chat, tá? Depois eu vou mandar no grupo também aí para o pessoal. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode entrar em contato comigo, com o meu time. A gente vai ficar super feliz em poder te responder, em poder te ajudar nesse sentido. Eu acabei de enviar o link aqui no chat já para quem está aqui conosco nesse sentido. E quem tomar a decisão de entrar ainda hoje, eu vou liberar mais um bônus exclusivo. Ou seja, uma reunião de mentoria exclusiva comigo, tá certo? Então, se você tomar a decisão de entrar hoje, você vai ganhar 1 hora e meia de reunião diretamente comigo pelo Zoom. Então, individualmente, eu vou estar junto com você para que eu possa te ajudar já a estruturar o seu negócio, ou seja, ele já está estruturado, a ver ali os detalhes para você literalmente alavancar e fazer com que o seu negócio cresça no desenvolvimento pessoal usando a internet hoje. Maravilha? É isso que eu queria trazer para você, tá? Então, aqui as referências bibliográficas que a gente usou para te trazer esse material que a gente tem aqui hoje, tá? Então, todo o conteúdo apresentado ele se baseou em evidências científicas atualizadas e revisadas, tá certo? Então, assim, a gente toma muito cuidado com tudo que a gente traz. Eu sou muito detalhista nas questões que a gente desenvolve também. Então, para isso, a gente toma todo esse cuidado de trazer tudo isso para você. Então, o teste que a gente trouxe, da onde saiu o teste? Saiu desses estudos também. Maravilha? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Uma excelente noite. Fico muito feliz de ter tido vocês aqui comigo. Vou deixar aqui essa oportunidade para vocês. O link está aí no chat. E é isso. A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.